Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou aqui novamente, professor Rafael Vieira, para mais uma aula no canal Desbravando Elétrica. Hoje nós vamos ter uma aula da disciplina de instalações elétricas em baixa tensão. Nós vamos aprender hoje como ler e interpretar os diagramas elétricos, certo? Dos circuitos encontrados em instalações elétricas em baixa tensão. E também vamos aprender como fazer as conexões de forma teórica, certo? Como fazer as conexões dos circuitos de iluminação e do circuito de força, que no caso seria a tomada monofásica, ok? Então, do circuito de iluminação, ele vai ver a interrupção por interruptor simples, interrupção do circuito de iluminação por interruptor duplo. Nós vamos ver também interrupção do circuito de iluminação por um circuito de interrupção paralela, ou three-way, certo? E também nós vamos ver o circuito four-way, ok? Beleza? Tranquilo? E a partir desse circuito, nós vamos representá-los pelos três tipos de diagramas que a gente vai estudar hoje. O esquema funcional, o diagrama multifilar e o diagrama unifilar. Ok? Tranquilo? Beleza? Então, a aula de hoje será isso. Eu vou começar aqui a apresentação. Ok? A apresentação está aqui no... Vou colocar aqui na capa. Pronto. Vou aparecer aqui. Eita. Desculpa aqui, pessoal. Pronto. Ok. Vou aumentar aqui minha tela para ficar melhor. Então, vamos começar, né? Então, pessoal, a aula de hoje será sobre diagramas elétricos de circuitos de tomada, interruptores e lâmpadas, certo? Os circuitos de interruptores e lâmpadas são os circuitos básicos de iluminação, ok? Que são muito encontrados nos projetos de instalações elétricas em baixa tensão, tranquilo? Então, vamos começar aqui, vou expandir aqui a apresentação, ok? Aqui a minha caneta já está ativada. Então, eu vou passar aqui para o primeiro slide. Pessoal, vou só aqui ativar a minha caneta, certo? Para eu começar a rabiscar aqui os slides. Só um instante. Pronto, pessoal. Hoje, iniciando a aula, nós vamos entender alguns conceitos básicos sobre sistemas e instalações elétricas, certo? Nós vamos rever o conceito de circuito elétrico, o conceito de sistema elétrico e o conceito de instalação elétrica, certo? Pessoal, o circuito elétrico é um conjunto de componentes, certo? E de caminhos elétricos que permitem a circulação da corrente elétrica. A gente já viu isso na disciplina de análise de circuitos 1, que o circuito elétrico nada mais é do que um caminho fechado, certo? Por onde a corrente elétrica circula por componentes encontrados no circuito elétrico, certo? Aqui eu coloquei uma definição que eu encontrei bem diferente, que é o conjunto de componentes e caminhos elétricos que permite a circulação da corrente elétrica. E a corrente elétrica, obviamente, ela vai transportar a energia elétrica, certo? Já o sistema elétrico, pessoal, são circuitos elétricos que estão relacionados entre si, certo? Então, o sistema elétrico, a gente pode, por exemplo, ter como referência o sistema elétrico de potência que a gente viu na primeira aula, né? Que é o circuito de geração, o circuito de transmissão, né? E o circuito de distribuição. Os três estão interligados entre si e eles formam o que a gente chama de sistema elétrico de potência, ok? Beleza? Instalação elétrica, pessoal, é o conjunto de componentes, certo? Que conduzem ou não corrente elétrica, mas são relevantes para o funcionamento de um sistema elétrico ou circuito. Galera, como assim conduz ou não conduz corrente elétrica? Vamos imaginar um circuito de uma tomada. Uma tomada, pessoal, ela é instalada, por exemplo, na casa da gente, ela tem lá uma tensão de 220 volts, mas por ela não passa corrente, certo? Eu tenho uma tensão de 220 volts, mas se eu não ligar nada a essa tomada, eu não vou ter a circulação da corrente, certo? Então, eu posso considerar que a tomada é um componente participante de uma instalação elétrica, ok? Mas que, se não for responsável por alimentar algum componente ou algum equipamento, a corrente, a tomada, ela não apresenta uma corrente elétrica circulante, ela apresenta uma diferença de potencial, certo? Então, pessoal, instalação elétrica é isso. Eu posso ter elementos que conduzem ou não corrente elétrica, certo? Mas são relevantes para o funcionamento de um circuito ou de um sistema elétrico, tá bom? Ok? O exemplo disso é uma tomada, por exemplo, de 220 volts que a gente tem nas nossas casas, ok? Beleza?
Tranquilo? Então, vamos começar com essas 3 definições, tá? Pessoal, para que a gente tenha a interligação entre os componentes do circuito da minha instalação elétrica com a fonte de energia que fornece a energia para esse circuito ou para a minha instalação elétrica, nós devemos ter os caminhos por onde a corrente elétrica deve circular, além dos componentes que são os condutores elétricos. Os condutores elétricos, pessoal, nada mais são do que os cabos que a gente utiliza, por exemplo, nas instalações elétricas em baixa tensão. E esses cabos ou condutores, pessoal, a gente estuda ele em 4 tipos. O condutor fase, o condutor neutro, o condutor terra ou de proteção e o condutor de retorno, ok? Pessoal, o condutor fase é um condutor que apresenta o potencial propriamente dito do circuito. Como assim? Quando a gente, por exemplo, tem uma tomada, a gente tem o fase, né? O condutor neutro e o condutor de aterramento. E geralmente a gente tem tomada de 220 volts. Quem apresenta esse potencial de 220 volts é o condutor fase. E quando eu faço a diferença de potencial com o condutor neutro, que eu vou explicar mais na frente, a gente tem uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão de 220 volts. Eu vou explicar por quê quando eu estiver falando sobre o condutor neutro. Mas geralmente, pessoal, em baixa tensão, nós temos esses níveis de tensão aqui, ó, 220 volts, certo? É monofásico ou trifásico, depende de onde se encontra esse circuito. 380 volts, trifásico, ok? Ou seja, 3 fases. E 127 volts, monofásico. Pessoal, a caneta está meio ruim, não sei por que hoje, mas acho que dá para entender, certo? Então, o condutor fase, em baixa tensão, galera, eles apresentam esses valores aqui. Pode ter outros valores? Pode sim. Por exemplo, tem motores que trabalham com 440 volts. Aí eu posso ter uma fase com 440 volts ou 660 volts, por exemplo. Mas como a gente está trabalhando com circuitos basicamente de tomadas e de lâmpadas, nós vamos trabalhar basicamente com essas tensões aqui, ó. Principalmente aqui no Nordeste, por exemplo, 220 volts e 380 volts trifásicos, tá? Beleza? Já o condutor neutro, pessoal, ele tem um potencial igual a zero. Então, a tensão do condutor neutro, ele tem 0 volts. E esse 0 volts em relação a quem, pessoal? A uma outra referência, que é a referência do potencial de terra, que a gente vai falar no próximo tópico. Só voltando aqui um pouco para o condutor fase, pessoal, o condutor fase também tem esse valor de potencial com relação a uma referência que é a terra, ok? A terra geralmente, já adiantando aqui um pouco, a terra também tem um potencial nulo. Então, quando a gente tem um circuito monofásico, por exemplo, a gente tem um fase mais um neutro, né? Como o fase ele já é, por exemplo, 220 volts e o neutro é 0 volts, a minha diferença de potencial é 220 volts, né? Que é 220 menos 0, ok? Beleza? Então, pessoal, por isso que um sistema monofásico, a gente sempre vai ter 220 volts monofásico, por exemplo, 127 volts monofásico. Por quê? Porque a diferença de potencial entre o potencial de fase e o potencial neutro, que é nulo, vai ser sempre igual ao potencial do condutor fase, ok? Já o condutor de terra ou proteção, galera, é um condutor utilizado em malhas para interligar as malhas de aterramento, certo? Presente na instalação. Quando a gente tiver mais na frente, eu vou explicar quais são os tipos de aterramento que são encontrados no sistema de baixa tensão, de acordo com a 5410, a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, certo? Que eu também vou falar para vocês um pouco mais na frente. Mas esse condutor terra, galera, é interligado à malha de aterramento, né? Malha de aterramento, ok? Que nada mais é do que um sistema encravado no solo, ok? Para que toda a descarga, uma descarga atmosférica, por exemplo, possa ser eliminada e a gente possa proteger o circuito de determinadas sobrecargas e sobrecorrentes, certo? Ok? Beleza? E ele é o potencial de referência, certo? Potencial de referência, tanto para o fase quanto para o neutro, ok? Tranquilo? E o condutor de retorno, pessoal, é um condutor fase, mas ele é um condutor fase seccionado, ok?
Quando eu estiver falando dos circuitos mais à frente, nós vamos entender por que ele é chamado de retorno, ok? Geralmente esse condutor ele é seccionado por um dispositivo de interrupção e após, no caso, a jusante do dispositivo de interrupção, esse condutor retorno, ele vai ser interligado a algum componente do meu circuito, geralmente em lâmpadas ou grupo de lâmpadas, ok? Então, o condutor de retorno, pessoal, ele é um condutor fase, só que ele é um condutor fase seccionado, ok? Por algum dispositivo de interrupção, tranquilo? Então, vamos passar aqui. Galera, nós falamos sobre quais são os condutores, falamos sobre o que é instalação elétrica, o que é circuito elétrico, o que é sistema elétrico, e nós vamos agora estudar os diagramas elétricos, certo? Galera, instalações elétricas de baixa tensão podem ser representados por diagramas elétricos, certo? Os circuitos que são encontrados nas instalações elétricas em baixa tensão são representados por diagramas, certo? E estes diagramas apresentam a disposição dos componentes e como eles devem ser conectados através dos condutores elétricos lá. O neutro, o fase, o retorno e o terra, certo? O condutor terra, ok? Então, pessoal, nós estudamos basicamente 3 tipos de diagramas. O diagrama descritivo ou esquema funcional, também tem esse nome, certo? Esquema funcional, tá bom? O diagrama multifilar e o diagrama unifilar. Nós vamos ver cada um nos próximos slides. Tranquilo? Vamos lá? Vamos começar? Então, pessoal, começando aqui pelo diagrama descritivo, certo? Então, pessoal, começando aqui o estudo dos diagramas, nós vamos começar com o diagrama descritivo. Esse diagrama, pessoal, ele é uma representação que mostra com clareza todas as conexões dos componentes do circuito da instalação, certo? Então, aqui, pessoal, eu tenho um circuitozinho de um interruptor com a lâmpada, certo? Então, eu vou ter aqui o meu circuito, ou o meu condutor fase, o meu condutor neutro, que são importantes na ligação dessa lâmpada. E em um ponto do meu condutor fase, eu faço uma derivação e venho até o meu interruptor. Galera, o interruptor ele é um dispositivo de seccionamento, certo? Dispositivo de seccionamento. Tá? O que seria esse dispositivo de seccionamento, pessoal? O dispositivo de seccionamento é aquele dispositivo que consegue interromper e permitir a passagem de corrente elétrica a partir de um determinado comando, ok? Então, aqui eu venho com a fase e aqui, pessoal, eu vou ter o detalhe desse interruptor, de como é que ele é ligado, certo? Então, a fase ele vai chegar, vai entrar aqui em um bornezinho do interruptor e vai sair um outro condutor. E esse condutor aqui a gente chama de retorno. Lembra lá do slide anterior que o retorno ele é uma espécie de fase que é seccionada por um dispositivo de seccionamento? Então, pessoal, eu vou ter aqui a fase, chega num borne do meu interruptor, o interruptor vai estar ligado, no caso desligado, né? Vai estar seccionando o meu circuito de iluminação, e para que eu consiga interligar a lâmpada com o meu circuito de fase neutra, ou o meu circuito monofásico, eu vou ter que ter o retorno indo para a lâmpada, ok? E esse retorno é um condutor após o seccionamento ou após o dispositivo seccionador, no caso o interruptor, certo? E para fechar o circuito, ó, o neutro ele é ligado também na lâmpada. Para quê? Para que a corrente elétrica ela flua da fase, passe para o interruptor quando o interruptor está fechando o circuito, né? Venha pelo retorno, acenda a lâmpada e volte para o neutro, ok? Tranquilo? Então, pessoal, aqui, nesse desenho aqui, a gente tem uma riqueza de detalhes de como que a gente deve interligar esse interruptor com relação à lâmpada e com relação ao meu circuito monofásico, fase terra, ok? Então, esse tipo de circuito é chamado de diagrama descritivo ou esquema funcional, tá bom? Porque ele mostra com detalhes como que eu devo interligar os componentes do circuito, ok? Tranquilo? Então, vamos passar para o próximo. Pessoal, o segundo diagrama que a gente vai estudar é o diagrama multifilar. Ele é um diagrama que representa todos os condutores envolvidos nas conexões na minha instalação elétrica, porém, pessoal, ele usa símbolos como representação dos componentes. Então, eu tenho aqui o meu diagramazinho multifilar,
ele representa aqui todos os condutores presentes na instalação e representa os componentes através de simbologias. Isso daqui, pessoal, é a simbologia do interruptor, por exemplo. Aqui é da lâmpada e aqui é de uma tomada, ok? Tomada monofásica. Beleza? Então, galera, qual é a jogada aqui do diagrama multifilar? Ele representa todos os condutores e vai representar o mesmo circuito, por exemplo, que a gente viu no esquema funcional do slide passado, através de símbolos. Ou seja, ele não tem tantos detalhes quanto o esquema funcional, certo? Ou o diagrama que a gente viu anteriormente, ok? Ele representa os componentes através de simbologias. Então, aqui é o mesmo circuito, ó. Eu vou ter aqui uma fase, certo? Vou ter aqui um interruptor. Após o interruptor, eu vou ter o retorno, certo? O retorno vai para a lâmpada e a lâmpada é interligada aonde? No neutro, né? Aqui é o neutro, ó, N1. Só que aqui eu tenho 2 nêutrons e 2 fases e um condutor de proteção passando, né? Aqui no meu circuito. Já o circuito de tomada aqui, pessoal, a gente vai ver mais na frente, mas já adiantando, ó, o circuito de tomada ele vai pegar o quê? O condutor, vai interligar no condutor fase, no condutor neutro e também no condutor de proteção. Só que aqui eu estou usando a simbologia da tomada monofásica, ok? Então essa é a diferença, por exemplo, do esquema que a gente viu anteriormente. O diagrama multifilar, ele representa todos os condutores da instalação, mas representa os componentes através de simbologias. Ele tem ainda muitos detalhes, mas tem menos detalhes do que o esquema funcional que a gente viu anteriormente. Ok, pessoal? Beleza? E nós vamos para o último diagrama, pessoal, que é o mais utilizado nos projetos de instalações elétricas. Beleza? Quando a gente estiver vendo noções de projetos, nós vamos trabalhar bastante com esse diagrama aí, que é o diagrama unifilar, certo? O diagrama unifilar, pessoal, representa todas as conexões a serem realizadas na instalação por meio de um traço. Aqui não tem esse em, certo, pessoal? Eu escrevi errado. No caso, ele representa todas as conexões por um traço, por meio de um traço. E a gente também utiliza simbologias específicas para representar os condutores. Galera, os símbolos para representar os condutores, lâmpadas, tomadas e outros componentes de um diagrama unifilar está apresentado, pessoal, nessa norma aqui, ó, a NBR 5444 de 1989, ok? A gente vai ver mais um pouco dela hoje, ok? Então, pessoal, se eu olhar aqui, o diagrama unifilar, eu vou ter várias linhas, né, ó, representações, vários traços, e em cada traço eu vou ter o quê? Ó? A disposição dos meus condutores, que são aqui circulados em vermelho, e aqui eu tenho os meus dispositivos, ó, certo? Que estão apontados pelas setas. Ó. Aqui é uma lâmpada, aqui é o quê? É um interruptor three-way, no caso, interruptor paralelo, no caso. Aqui eu vou ter um interruptor intermediário formando um sistema four-way, que a gente vai ver ainda na aula de hoje. E essas linhas, pessoal, representam os eletrodutos. Certo? O que são eletrodutos? Nada mais são, pessoal, do que tubos ou dutos por onde os condutores elétricos fase, neutro e terra dos circuitos da minha instalação elétrica passam por dentro, certo? Então, eu vou ter aqui essa representação dessa linha, eu vou ter um duto e aqui nesse duto eu vou ter vários condutores dentro desse duto, ok? Então, para representar de forma mais simples um circuito ou uma instalação elétrica, é muito utilizado esse diagrama, que é o diagrama unifilar, ok? Pessoal, como eu falei anteriormente, os símbolos que são utilizados nos diagramas unifilares, eles são determinados pela NBR 5444 de 1989. Esta norma, pessoal, apresenta toda a simbologia ou uma simbologia de referência para instalações elétricas prediais, certos? Em baixa tensão. E elas são, como eu falei, uma referência no momento do desenho do projeto elétrico, ok? E essa norma ela é complementada por duas normas diferentes, que são a NBR 5626, que são instalações prediais de água, no que diz respeito ao procedimento de instalação, ok?
essa norma, apesar de ter uma referência com instalações de água, os eletrodutos, por exemplo, foram baseados nessa norma. No caso, as dimensões dos eletrodutos foram baseadas nessa norma. Tranquilo? E também a NBR 5894, que é a norma do desenho técnico, certo, pessoal? De como a gente representa o eletroduto, ou essa linha que representa o eletroduto, em diversas regiões da minha instalação elétrica. Por exemplo, eu vou ter aqui um quarto, certo? A gente, para representar que vai pelo teto, é uma linha cheia. Quando a gente representa que é pelo chão, é a linha tracejada. Então, a norma do desenho técnico também vai dar esse arcabouço teórico para que o projetista consiga ter uma referência de como projetar as suas instalações elétricas, o seu projeto elétrico. Ok? Beleza? E aqui, pessoal, é uma imagem das simbologias que a NBR 5444 apresenta, ok? Então, eu tenho aqui, ó, eletroduto embutido no teto, é uma linha cheia. Aí eu tenho aqui qual é a dimensão. Eletroduto embutido no piso, eu tenho uma outra denominação. Aí eu tenho aqui, ó, os condutores. Condutor fase no interior do eletroduto. Condutor neutro no interior do eletroduto. Condutor de retorno no interior do eletroduto. Condutor terra de aterramento dentro também do eletroduto, ok? Aqui eu tenho positivo e negativo, são pouco usados, ok? Mas eles são representados também, beleza? Então aqui, pessoal, eu tenho várias representações, várias simbologias que são utilizadas nos projetos de instalações elétricas em baixa tensão, certo? Não em baixa tensão, mas em outros projetos, por exemplo, os circuitos de aterramento ou malhas de aterramento, ó, por exemplo, aqui a representação da toalha de terra, que é muito utilizada para fazer projetos de malhas de aterramento. Tranquilo? Beleza? Ok? Então, pessoal, não só tem essa tabela. Quem quiser ter a curiosidade de olhar a NBR 5444, pode procurar na internet, tem outras tabelas com outras simbologias, por exemplo, simbologia de lâmpada, simbologia de motores, simbologia de interruptores, simbologias de outros componentes, ok? Tranquilo? Eu coloquei só uma imagem de uma parte da tabela, porque ficaria muito repetitivo no slide. Então, quem tiver a curiosidade de olhar a NBR 5444 e não tiver conhecimento, óbvio, mas quiser saber como que se procede a simbologia dos sistemas de circuitos unifilares, ou no caso de diagramas unifilares, desculpa, pode procurar a NBR 5444, certo? Que ela designa a simbologia para instalações elétricas prediais, ok? Pessoal, agora nós vamos ver os esquemas de ligações fundamentais, certo? Que a gente estuda quando a gente vai fazer os projetos elétricos, ok? Geralmente os projetos elétricos, pessoal, são dimensionamentos de tomadas, certo? De quantidade de tomadas, de quantidade de lâmpadas e também do cabeamento que fará a interligação desses componentes, com, por exemplo, a entrada do circuito, ou, por exemplo, do interruptor com a lâmpada, ok? Beleza? Ou com relação ao disjuntor e um circuito de tomadas, certo? Então, pessoal, nós vamos estudar agora essas ligações aqui, ó. Ligação de tomadas monofásicas, ligação de lâmpada e interruptor de seção simples, ligação de lâmpada e interruptor de seção dupla, ok? Ligação de lâmpada com interruptores em paralelo ou three-way, ok? E ligação de lâmpada com interruptores em paralelo e também intermediário, ou também chamado de four-way, certo? Nós vamos ver estes esquemas tanto no esquema funcional, certo? Ou no esquema descritivo, ou no diagrama descritivo, no diagrama multifilar e também no diagrama unifilar, para a gente fazer a comparação entre eles e ver que um representa o outro, só que de formas diferentes, certo? Ok? Então, pessoal, nós vamos começar com o circuito de ligação da tomada monofásica. Então, já a tomada monofásica que iremos estudar é uma ligação da tomada monofásica válida para 220 volts ou 127 volts, certo? Pessoal,
esse desenho aqui, ó, ele representa com mais detalhes a interligação. Ó. Eu tenho aqui o circuito de disjuntores, né, de seccionamento geral. Eu tenho um barramento de terra de proteção, ó, e ele vai mostrando, ó, do meu disjuntor diferencial residual bipolar, vai sair uma fase, um neutro, e no meu barramento de terra, de aterramento, vai sair um condutor terra. E aí, pessoal, a lâmpada, ela utiliza o quê? Ó? Um condutor fase, né, ó, de vermelho, um condutor neutro de azul e um condutor de aterramento da cor verde e amarela, ok? E aqui eu tenho duas tomadas sendo ligadas a este circuito, tá bom? Então, esse daqui, pessoal, seria o esquema funcional. Por quê? Porque ele representa com mais detalhes as ligações, ok? Beleza? Já aqui, galera, é o quê? É o meu diagrama multifilar. Eu tenho a representação de todos os condutores, de todas as interligações, e eu tenho o quê? Ó? A representação da tomada através da sua simbologia. Aqui está a simbologia mais bonitinha, mas vamos dizer que aqui é a simbologia da tomada, ok? Então, a tomada aqui, ó, se eu fizer a comparativa, ó, vai chegar o quê? A fase, o neutro e o terra. E aqui também, ó, vou ter o quê? A conexão da fase, né, o vermelho, o neutro em azul e o terra em verde e amarelo. Como são duas tomadas, eu vou ter na outra tomada também, ó, ligando a fase ao neutro e ao terra. E aqui, pessoal, do lado, nós temos também um circuito com várias tomadas, ok? Porém, com o diagrama unifilar. Então, como a gente viu lá na NBR 5444, na tabela anterior, o neutro ele é representado por esse L aqui, tipo invertido, né? Invertido para cima. A fase é representada por um traço completo, né? Atravessando o traço do eletroduto. E o terra é representado por um Tzinho pequeno, ok? Então, aqui eu venho do quadro, que é o quadro geral, né? Ó, que seria, no caso, esse quadro aqui, ó. Certo? Desse quadro geral vai sair o quê? Um neutro, uma fase e um terra. Aqui, pessoal, é só uma lâmpada, ok? Não vai interferir no nosso entendimento por enquanto. Então, esse circuito aqui, por exemplo, esse circuito 3, ó, ele passa pela lâmpada e vem até a tomada aqui, ó, referente ao circuito 3. Essa questão de simbologia aqui de numeração, galera, nós vamos ver quando a gente estiver vendo noções de projetos, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é só como que o diagrama unifilar ele procede aqui na ligação de uma tomada. Ó. Então, a fase, o neutro e o terra, ele vai passando até chegar à minha tomada que eu quero alimentar. Aqui da mesma forma, ó, o mesmo circuito 3, ó, mas nesse caminho aqui do eletroduto, passando pela parede, ó, eu também tenho a fase, o neutro e o terra, né? O neutro é em azul, a fase em vermelho e o terra é em verde. E aqui também eu tenho uma outra tomada aqui, ó, que é interligada também pela parede, e eu vou ter um circuito próprio para ele, aqui o circuito 2, certo? Só que aqui eu tenho o quê? Duas fases e um terra, certo? É um circuito bifásico, certo? Ok? Então, galera, a representação, ó, se a gente comparar em termos de conexão, é sempre para tomada, é sempre fase, neutro e terra. O que é que muda aqui? Muda somente o tipo de esquema que a gente analisou. Ó. Aqui é o esquema funcional, ou diagrama descritivo. Aqui é o multifilar, certo? Ou diagrama multifilar. E aqui é o diagrama unifilar, certo? A gente vai encontrar mais, ó, o diagrama unifilar, ok? Então, a representação da ligação da tomada é sempre com o quê? A tomada monofásica sempre vai ser interligada a uma fase, um nêutron e um terra, certo? Beleza? Tranquilo? Vamos para a interligação agora, pessoal, de uma lâmpada, certo? Com um interruptor simples. Pessoal, o interruptor simples, como eu falei, no caso, o interruptor, como eu falei antes, o interruptor é um dispositivo de seccionamento da corrente elétrica, certo? E o interruptor simples, pessoal, é um interruptor que eu tenho somente uma possibilidade de interrupção, certo? E ele é utilizado para o comando de lâmpadas ou de uma lâmpada ou de um conjunto de lâmpadas ligadas em paralelo, certo, pessoal? Todo e qualquer elemento do circuito, pessoal,
em instalações elétricas são ligadas em paralelo, sempre entre uma fase e um neutro, uma fase e um neutro, certo? Beleza? Então aqui eu tenho um esquema funcional, ó. Tenho o condutor fase em vermelho, o neutro em azul e o terra em verde. Eu tenho aqui a representação da parte de trás do interruptor, ó. A fase chega num borne do interruptor aqui e o retorno sai no outro borne e vai até a lâmpada. E a lâmpada termina o circuito, fecha o circuito aqui com o neutro, certo? Então aqui eu tenho uma riqueza de detalhes de como se conectar um interruptor a um circuito de iluminação, certo? Então aqui é o esquema funcional, ok? Aqui no meu segundo desenho, galera, eu vou ter o diagrama multifilar. Por quê? Eu tenho todos os condutores representados, certo? Do meu circuito, da minha instalação, mas o interruptor e a lâmpada, ó, são representados por símbolos, certo? Aqui é o símbolo do interruptor, que a gente já viu, ok? Que é uma espécie de uma chavezinha e um círculo. E aqui é a representação simbólica de uma lâmpada, que é um círculo e um X, por exemplo, ok? Então, eu vou ter o mesmo tipo de ligação, ó. Vou ter a fase, né? A fase vai para um borne do meu interruptor. No outro borne do interruptor sai o retorno, né? Retorno. E o circuito é fechado da lâmpada até o neutro, né? O retorno vai para a lâmpada e da lâmpada vai para o neutro, para eu fechar o circuito, certo? E aqui, pessoal, é um circuito com representação unifilar. Então, eu quero que vocês entendam a seguinte coisa. Vamos lá. Como é que eu vou representar a fase, o retorno e o neutro através de um diagrama unifilar? Então, quem é o circuito que alimenta aqui a minha lâmpada? É o circuito 1. Então, onde for 1, eu vou ficar de olho, certo? Olha aqui, ó. Galera, o circuito ele vem daqui, ó. Certo? Eu cortei aqui a imagem um pouco mal cortada, mas o circuito ele vem daqui, certo? Ele vem aqui do quadro, vai passar o quê? O circuito 1, eu preciso somente do que para alimentar a lâmpada? Uma fase e um neutro, certo? Então, eu tenho aqui, ó, fase e neutro, certo? A fase e o neutro, ó, vai passando. Aí aqui, galera, ó, eu tenho uma mudança do meu circuito 1. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou ter aqui a fase, né, que tem que chegar até o interruptor, aqui a representação, ó, de acordo com a 5444, representação do interruptor simples. Ou seja, é um círculozinho sem achura, certo? Sem nenhuma pintura, só o círculo, ok? Então a fase tem que chegar aqui, ó, e o retorno tem que voltar. Ou seja, nesse eletroduto aqui, eu vou ter quais condutores presentes do circuito 1? A fase que chega no interruptor, ó, que é esse aqui, e o retorno que volta para a lâmpada, ó, que é esse aqui. E por que o neutro não está aqui? Porque o neutro, ó, parou aqui na lâmpada, certo? Ou seja, o condutor neutro do circuito 1 não precisa passar para frente, ou seja, após a lâmpada. Por quê? Porque o neutro do circuito 1 vai parar aqui. Por quê? A lâmpada ela precisa ser interligada ao neutro para que eu possa fechar o circuito de iluminação. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, o diagrama unifilar ele representa quais são os condutores que vão estar presentes naquele eletroduto. No início aqui eu tinha a fase e o neutro vindo do quadro, certo? E quando eu passei da lâmpada, ou seja, após a lâmpada, o neutro desapareceu, no caso, ele ficou conectado na lâmpada e quem passou aqui, ó, a fase que tem que ir para o interruptor e o retorno que deve retornar para a lâmpada para que a gente consiga fechar o circuito. Então, nesse eletroduto aqui, eu vou ter somente a fase e o neutro, no circuito 1, e aqui nesse eletroduto eu vou ter somente a fase e o retorno. Ok, pessoal? Beleza? Pessoal, já com o interruptor de seção dupla, o que seria esse interruptor de seção dupla? Galera, o interruptor de seção dupla é um interruptor que apresenta dois comandos, certo? Ou seja, eu tenho a possibilidade de comandar dois circuitos diferentes, ok? Então aqui, pessoal, eu vou ter o meu esquema funcional, né? Que ele representa o circuito com mais detalhes. Eu vou ter aqui um disjuntor,
Aqui eu vou ter um circuito de tomada, que não vamos se ater a esse circuito de tomada por enquanto, que ele não importa mais, vamos se ater somente ao circuito de iluminação com interrupção dupla. Então, eu vou ter aqui a fase, né, que vai ser ligada ao disjuntor, e o disjuntor ó, vai permitir a passagem da fase até o meu primeiro interruptor, certo? E esse primeiro interruptor vai ter um retorno para uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas. E essa lâmpada ou conjunto de lâmpadas deve fechar o circuito aqui com o neutro. O segundo interruptor, a mesma coisa. Eu vou ter um ponto de interligação com a fase que vem da rede, né? Vou ter um retorno até essa lâmpada aqui, ó. Né? Ó, esse interruptor vem para cá, para essa lâmpada. E o neutro para fechar o circuito aqui. Ou seja, pessoal, eu tenho um interruptor para uma lâmpada, certo? Um circuito de lâmpadas. E um outro interruptor para uma outra lâmpada, um outro circuito de lâmpadas. Então, o interruptor de seção dupla apresenta dois seccionamentos. Desculpa, eu quase saio agora. O interruptor duplo, pessoal, de seção dupla apresenta dois seccionamentos para que eu tenha a possibilidade de seccionar dois circuitos de iluminação diferentes, certo? Ok? Já aqui, pessoal, é o meu diagrama multifilar, certo? Dando um besourozinho aqui no meu rosto. É o multifilar, pessoal, o diagrama multifilar. Se a gente comparar aqui com o esquema funcional, é a mesma coisa, certo? Eu vou ter aqui, ó, uma fase que R, um neutro e o condutor de proteção, certo? Aqui eu vou ter a fase chegando, certo? A fase chegando. E aqui, ó, são os bornes de cada um dos meus interruptores, interruptores diferentes, certo? Da minha seção 1 e da minha seção 2. Então, a fase vai ser interligada aqui no primeiro borne do meu interruptor 1, certo? Da minha seção 1. E também vai ser interligada no primeiro borne da seção 2. Ok? Aqui eu vou ter o retorno da minha seção 1, retorno chamado de retorno 1. E aqui ó, vai ser o retorno da minha seção 2, que vai para uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas. E também o da minha seção 2 vai para um outro conjunto de lâmpadas ou de uma lâmpada só. E aí eu fecho o circuito com o neutro. Por quê? Porque a lâmpada, para fechar o caminho da corrente elétrica, ela fecha com o condutor neutro, certo? Então, o condutor neutro aqui é interligado entre as lâmpadas, ok? Porque o condutor neutro aqui é comum às duas, certo? Aí aqui, galera, ó, vamos ver como é que isso é representado no diagrama unifilar. Primeiro, a gente vai ter que saber quem é a simbologia do meu interruptor de seção dupla. É esse aqui, ó. Eu tenho uma bolinha com um traço separando essa bolinha ao meio, ok? Como que eu vou saber que vai estar interligada essas lâmpadas a esses interruptores, certo? Primeiro, a gente tem que saber de onde é que vem o circuito, beleza? O circuito ele vem daqui, ó, vem do quadro. Então, o quadro ele vai me dar um circuito com um neutro, fase e terra, como eu tenho aqui, por exemplo, certo? Aí aqui, a gente tem que saber, ó, quem é que deve chegar no meu interruptor de seção dupla? Primeiro tem que chegar a fase, né? Ó, então, a fase está aqui. E da fase vai sair quantos retornos? Saem 2 retornos. Então, os retornos ó, são representados por isso. Ó, retornos. E como são 2 grupos de lâmpadas, ó, 2 grupos, eu vou ter que ter 2 retornos. Ok? Um retorno para a seção A, aqui eu chamei de, aqui o desenho chama de seção A, e o retorno da seção B, certo? Do circuito 1. Então, a seção A vai comandar esse grupo de lâmpadas ou essa lâmpada aqui, e a seção B vai controlar ou comandar esse grupo de lâmpadas aqui. Então, vem chegando uma fase, ó, nesse eletroduto chega uma fase e volta 2 retornos. Então, nesse eletroduto aqui, eu vou ter somente a fase e os 2 retornos. Já nesse eletroduto aqui, ó, eu vou ter que ter o quê? O neutro, né? O retorno, no caso, o retorno da seção B, e o terra, certo? Isso aí é opcional. Geralmente não se usa terra na ligação de iluminação, ok? Mas, às vezes, tem onde você colocar a conexão de terra para proteger as lâmpadas, ok? Beleza?
Então, nesse eletroduto aqui, eu precisaria somente do retorno, né, que vem do interruptor, do neutro para fechar o circuito aqui, ó, desse circuito aqui, dessa lâmpada aqui, e do terra, se eu quiser proteger a lâmpada contra alguma sobrecarga, alguma sobretensão, ok? Beleza? Mas geralmente não é utilizado terra em circuitos de iluminação, só se o projetista preferir colocar o condutor terra em circuito de iluminação, e também quem instala preferir também colocar o condutor terra no circuito de iluminação, ok? Beleza? Deu para entender aí, galera? Ó, então é só interpretar as linhas. Ó. Na primeira linha, eu precisaria de quê? Para alimentar as lâmpadas? Da fase e o neutro, por exemplo. O terra ficou aqui como opcional. Nessa segunda linha aqui, ó, eu tenho que ligar ou acionar os meus interruptores. Então, eu vou ter que chegar com a fase e retornar com os dois retornos, um para cada lâmpada. E aqui, nesse tracejado aqui do meio, nesse traço aqui do meio, eu teria que ter a representação somente do neutro, que vai fechar o circuito dessa lâmpada, o retorno, que vem aqui do meu interruptor duplo, né? No caso, a seção B, e o terra fica como opcional, ok? Tranquilo? Beleza? Então, é assim que se representa um interruptor de dupla seção por um diagrama unifilar, certo? Pessoal, agora nós vamos para ligação de interruptores em paralelo ou chamado three-way. Pessoal, os interruptores em paralelo ou three-way é a conexão paralela entre dois interruptores. Olha que diferença. Ó. Lá no interruptor de duas seções, eu comandava dois circuitos de iluminação, certo? Em formas distintas. Aqui, pessoal, eu vou ter dois interruptores ligados em paralelo. E ele vai comandar um conjunto de circuitos, um conjunto de lâmpadas ou uma lâmpada só, certo? Conexão paralela entre interruptores simples, de modo a comandar o mesmo conjunto de lâmpadas de pontos distintos da instalação. Ó. Então, o three-way ele permite eu comandar o mesmo circuito, certo? Em pontos distintos da minha instalação. Tranquilo? Esse tipo de ligação, pessoal, em paralelo, é bastante utilizada em regiões da instalação onde o conjunto de iluminação estão presentes em corredores, escadas e quartos. Por exemplo, eu estou subindo uma escada lá no início da escada, eu vou ter um interruptorzinho lá para acender a iluminação da escada. Quando eu termino de subir a escada, eu tenho que desligar, certo? E não teria lógico descer a escada novamente para desligar, né? Então, eu teria que colocar um outro interruptor na chegada da subida da escada. E aí eu conseguisse desligar o meu circuito de iluminação, certo? E a gente faz isso através da ligação de interruptores em paralelo ou three-way, certo? Nós vamos ver como é que é esse esquema. Pessoal, o esquema do three-way está aqui, ó. Eu tenho... vou considerar isso aqui como um esquema funcional, certo, pessoal? Que é o diagrama que tem mais detalhes. Mas eu vou ter aqui, por exemplo, o neutro, né? Neutro, proteção e a fase, certo? A fase, ó, vai chegar em um dos interruptores, certo? Esse interruptor aqui, pessoal, ele tem 3 bornes, ok? Tranquilo? A fase, ele chega nesse borne aqui, ó, e vai sair o quê? 2 retornos, ok? Ó, em preto. Então, aqui são retornos. E também tem outro nome, são chamados de condutores auxiliares. Então, isso aqui, pessoal, também podem ser chamados de condutores auxiliares, ok? Por que a gente chama ele de esse tipo de ligação de interruptores em paralelo? Olha aqui, pessoal, esses 2 bornes aqui, ó, vão ser interligados a esses 2 bornes aqui. E pelo conceito de circuito paralelo, pessoal, se eu tenho a mesma diferença de potencial entre os componentes do meu circuito, eles vão estar ligados em paralelo. Então, se eu considerar aqui, ó, esses 2 potenciais aqui e esses 2 potenciais, eles são os mesmos. Então, esses 2 dispositivos
estão conectados em paralelo, ok? Então, estes condutores auxiliares vão para esses dois bornes aqui, ó, e esse último condutor vai ser o retorno propriamente dito que vai para a lâmpada, ok? Então, o retorno aqui, ó, vem para a lâmpada e a lâmpada fecha com o neutro e o condutor de proteção ou terra, ok, pessoal? Aqui é o esquema funcional, ok? Aqui é o esquema funcional. Ele apresenta mais detalhes com relação, por exemplo, ao meu diagrama multifilar. Já no diagrama multifilar, eu vou ter aqui, por exemplo, a fase, o neutro e o condutor de proteção. Eu vou ter a mesma situação, ó. Chegam a fase, ó, fase, né? Vem para um borne aqui, um dos três bornes desse interruptor paralelo, ok? Aqui, pessoal, é a representação do interruptor paralelo three-way, ok? Então, eu vou ter aqui a fase chegando nesse borne, ok? Os dois condutores aqui, ó, que são os condutores auxiliares, vão para o segundo terminal em paralelo, no caso, segundo interruptor paralelo, ok? Beleza? Chegar aqui nesses dois bornes aqui, ou seja, dá para ver, ó, a ligação paralela aqui, ó, certo? E para alimentar a lâmpada, eu vou ter o quê? O meu retorno, certo? E a lâmpada vai ser interligada para fechar o circuito ao neutro, ok, pessoal? Então, essa é a representação aqui do diagrama multifilar, ok? De um circuito three-way, tranquilo? Ok? Pessoal, já para a questão do diagrama unifilar, nós vamos ver aqui, ó. Vem do quadro de distribuição, certo? O meu circuito. O que é que eu necessito aqui para alimentar os meus interruptores em paralelo e a minha lâmpada? Eu preciso de uma fase, né? E de um neutro. Se eu olhar aqui para o meu diagrama multifilar, uma fase, um neutro e um condutor de proteção, se for necessário. No caso, geralmente circuitos de iluminação não são necessários condutores de proteção, mas são opcionais, certo? Então, eu vou precisar de um neutro e de uma fase, ok? Para eu interligar o meu primeiro interruptor paralelo, eu vou precisar da fase. Ó. Então, esse interruptor aqui, no caso, esse caminho aqui até esse interruptor paralelo, eu vou ter o quê? A primeira fase, no caso, a fase chegando ao meu interruptor, certo? E retorna aqui, ó, os condutores auxiliares, pessoal, também são chamados de retorno, certo? É o mesmo nome. Os condutores auxiliares também têm o nome de retorno, ok? São representados como retornos. Então, voltam dois retornos. E voltam para onde? Voltam até o meu segundo interruptor paralelo, certo? Então, os dois retornos vêm para esse eletroduto aqui, ó. O retorno 1 e o retorno 2, certo? E aqui eu vou ter um terceiro retorno. E esse terceiro retorno é o retorno que vai para a lâmpada, galera. Beleza? E o neutro, por que não passou? Porque o neutro ele morreu aqui, ó, na lâmpada, ok? Por quê? Porque ele já conectou a lâmpada para eu conseguir fechar o circuito, certo? Então, galera, esse aqui é o esquema utilizado de forma unifilar para representar um three-way. Eu vou ter o quê? No início do meu circuito, eu tenho que ter uma fase e um neutro. O neutro fica na lâmpada. A fase passa até um dos interruptores em paralelo, certo? É conectada a um dos bornes, ok? Dois retornos são retornados até o segundo interruptor paralelo, então são representados aqui, ó, nesse outro eletroduto aqui, certo? E um terceiro retorno vai retornar até a lâmpada, que seria esse retorno aqui, ó, certo? Beleza? E assim eu consigo fechar o meu circuito. Aqui, pessoal, para que a gente entenda a importância do circuito paralelo. Ó. Quando eu apertar o botão, aqui para baixo, no caso, quando eu apertar o comando lá do meu interruptor, essa chave vem para cá. Ok? Se a chave vem para cá, a corrente flui para cá, essa parte aqui também está fechada, ó, essa chave aqui está fechando, e a corrente volta para o neutro. Isso aqui é a situação quando a gente está subindo, por exemplo, a escada, né? A gente aperta o botão do interruptor, ele liga a lâmpada. Por quê? Porque a mudança aqui na comutação
da conexão entre o condutor auxiliar e o retorno aqui que vai para a lâmpada, certo? Quando eu chego lá em cima da escada, ó, quando eu aperto o botão do interruptor, essa chave ela vem para cá, ó. E aí eu interrompo o fluxo de corrente aqui nesse sentido, ó. Esse sentido aqui era o sentido do fluxo de corrente que alimenta a lâmpada. Quando eu aciono o segundo interruptor após eu subir a escada, eu interrompo esse fluxo. E aí a lâmpada ela desliga, certo? Ok, pessoal? Então essa é a importância do circuito paralelo three-way, certo? Da ligação de interruptores paralelo ou three-way em um sistema, por exemplo, de um circuito de iluminação de escadas, ok? Isso também pode acontecer em corredores muito longos, pode acontecer também até em quartos, por exemplo, quando você entra no quarto, se deita na cama, pode ser que tenha um interruptorzinho paralelo lá para você desligar o seu circuito de iluminação quando você está deitado, por exemplo. Isso tem apresentado muito em hotéis, certo? Isso é muito apresentado em hotéis, ok? Um interruptor paralelo perto da cabeceira da cama, tranquilo? E por último, pessoal, nós vamos ver os interruptores paralelos com interruptor intermediário ou four-way. Pessoal, o conjunto de interruptores em paralelo visto anteriormente, no caso do three-way, pode apresentar um terceiro interruptor. Esse interruptor intermediário é aplicado quando é necessário o comando do conjunto de lâmpadas, certo? Ou do circuito de iluminação em 3 pontos ou mais distintos da instalação. Certo, pessoal? Vamos imaginar um corredor muito comprido, né? Vamos imaginar um corredor muito comprido e eu tenho uma grande quantidade de lâmpadas, certo? E nesse corredor eu tenho várias salas, certo? E aí eu não quero, por algum motivo, deixar as lâmpadas ligadas nesse corredor enquanto eu estiver dentro da sala. Então eu posso utilizar, por exemplo, esse tipo de ligação com um interruptor no meio entre os interruptores paralelos, para que eu possa interromper o fluxo de corrente quando eu entrar dentro da sala, por exemplo, e deixar o sistema de iluminação do corredor desligado. E aí, quando eu retornar ao corredor, posso apertar novamente o interruptor intermediário e aí eu posso ligar novamente o meu circuito de iluminação. Nós vamos ver como que isso funciona, ok? Então, pessoal, aqui eu tenho o esquema funcional, certo? Ou diagrama, agora eu esqueci o nome, diagrama, esqueci o nome, eu chamo sempre de esquema funcional, esse outro nome eu nunca lembro, certo? Mas aqui é o esquema funcional, certo? Agora eu lembrei, esquema descritivo, certo? Funcional ou esquema descritivo, ok? E aqui, mostra como é interligado em detalhes o four-way, Eu tenho a fase, o neutro e o condutor de proteção. A fase, vem para um dos interruptores em paralelo, interruptores paralelos, né? Paralelos, certo? Paralelos. A fase vem aqui para o meio, por exemplo. Aqui, eu vou ter os condutores auxiliares ou retornos, certo? Auxiliares, certo? E esses condutores auxiliares, pessoal, vão ser interligados aqui, nos dois bordes desse interruptor intermediário. Só que esse interruptor intermediário ele tem 4 bornes, ok? E esses 4 bornes eles têm ligações cruzadas, certo? Então, os condutores auxiliares que vêm do primeiro interruptor paralelo vêm para os 2 bornes aqui do meu interruptor intermediário. Os outros 2 bornes aqui à direita vão ser interligados através também de condutores auxiliares até o segundo interruptor paralelo. Certo? E do interruptor paralelo, vai sair o que? O retorno, certo? Que é o retorno que vai para a lâmpada. E do retorno, a lâmpada é interligada ao retorno e a lâmpada também vai ser interligada até o neutro, certo? E aqui, pessoal, nós podemos interpretar da forma multifilar da seguinte forma. Eu tenho a fase R1, o neutro N1 e o condutor de proteção, certo? Eu vou ter a fase chegando, né? A fase chegando aqui no interruptor paralelo, né?
Aqui, ó, ele já vai estar chaveado num determinado ponto, tranquilo? E aqui ele vai ter um outro borne, ok? Chega a fase e sai o quê? 2 condutores auxiliares. Certo? E interligam o meu interruptor intermediário. Certo? Interruptor intermediário. E como eu falei, ó, esse interruptor intermediário ele tem uma ligação cruzada entre os bornes, certo? Então chegam os 2 condutores auxiliares aqui, interligam a esses dois, ó, e estes 2 condutores auxiliares são interligados de forma cruzada aos 2 condutores auxiliares que saem do interruptor intermediário, certo? E aí, galera, esses outros 2 condutores auxiliares vêm até o próximo interruptor paralelo, certo? E do interruptor paralelo vai sair o quê? Vai sair o retorno, certo? Para a lâmpada. E a lâmpada fecha o circuito com quem? Com o neutro, ok, pessoal? Beleza? Na prática, como é que isso funciona? Pessoal, vamos pegar a mesma ideia do interruptor paralelo. Quando a gente aperta o botão no comando do interruptor, essa chave ela muda de posição daqui para cá. Quando ele muda a posição da chave, ó, como esse interruptor aqui ele é cruzado, o fluxo de corrente vai fazer isso. Ó. Vem para cá, passa aqui e fecha. Vai até o neutro. Certo? Quando eu aperto, certo, o botão aqui do meio, essa ligação cruzada ela se desfaz. Certo? E aí, pessoal, o fluxo de corrente ele é interrompido. Tranquilo? Ele é interrompido o fluxo de corrente. Agora vamos imaginar que a gente não acione o interruptor intermediário, vai acionar somente o interruptor paralelo do outro lado do circuito. No caso, vai ser a mesma lógica do circuito anterior. O fluxo de corrente vem para cá. Quando eu aperto aqui o botão do comando do interruptor paralelo na outra extremidade do meu circuito, ele vai fazer o quê? Mudar essa conexão para cá. E aí eu também vou ter a interrupção do fluxo de corrente até a lâmpada. Ok? Tranquilo? Beleza? Então é assim que funciona o circuito four-way. Ok, pessoal? Galera, em termos unifilares, ó, como é que a gente vai representar isso em termos unifilares? Eu venho aqui o circuito do meu quadro de distribuição, tenho aqui o circuito do quadro de distribuição, e eu vou precisar basicamente de quê? De uma fase e de um neutro para fazer essa interligação. Pessoal, olha aqui uma diferença que eu esqueci de falar no slide anterior. Os interruptores paralelos, eles têm uma simbologia diferente. Ó. Quando eu tenho um interruptor simples, ele é um círculo e não é achurado, por exemplo. Mas quando eu tenho um interruptor paralelo, eu tenho um círculo e achurado. Ok? Ó. Beleza? É uma representação diferente. Então, eu venho com a fase, né? Ó, fase neutro, venho com a fase aqui para o meu primeiro interruptor paralelo, certo? Está aqui a fase, ó. E saem do interruptor paralelo 2 retornos, que são justamente esses condutores auxiliares aqui, ó. 2 retornos. Os 2 retornos que saem têm que vir para o interruptor intermediário. Aí aqui a simbologia do interruptor intermediário é assim, ó. Um círculo, um traço no meio e a metade é pintada de preto, ou da cor lá que o projetista colocou no desenho, certo? Então, os 2 retornos, ó, chegam aqui, ó, no meu interruptor intermediário e saem mais 2 retornos para o meu segundo interruptor paralelo. Ó. Então, eu venho aqui, chego 2 e saio 2. Está aqui. Os dois retornos ou condutores auxiliares que saem do interruptor intermediário vêm para cá, ó, e retorna um para a lâmpada. Certo? E aí, o neutro, como ele já tinha ficado aqui na lâmpada, fecha o circuito. Beleza, pessoal? Então, nós temos que ter a noção de quais cabos ou quais condutores estarão presentes em cada eletroduto do meu circuito, da minha instalação, certo? É isso que o diagrama unifilar representa, os condutores que estão no interior de um determinado eletroduto, ok? Então, só repetindo aqui, ó, nesse eletroduto, ó, que vem do quadro de distribuição, eu precisaria somente de uma fase de um neutro, certo?
o neutro ele fica na lâmpada, interligado na lâmpada. Esse eletroduto aqui, ó, vai vir uma fase, né, que é essa fase aqui, ó, certo? E vai retornar 2 condutores auxiliares ou 2 retornos até quem, ó? Até esse eletroduto aqui, ó, que é do meu interruptor intermediário, certo? E aí, pessoal, os dois retornos que vêm do interruptor paralelo são interligados aqui de forma cruzada no meu interruptor intermediário e saem mais 2 retornos, que são esses 2 retornos aqui, até o meu segundo interruptor paralelo, certo? E os 2 retornos que vêm do meu interruptor intermediário, certo? Interligam aqui ao meu segundo interruptor paralelo e um retorno vai retornar até a lâmpada. Eu falo muito retorno, 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 né, pessoal? Mas é isso mesmo. O nome do condutor símbolo representado aqui no meu eletroduto é retorno, certo? Beleza? Ok? Tranquilo? E aí, pessoal, nesse eletroduto aqui eu vou ter 3 retornos, porque é 2 que chegam e 1 que volta, certo? Beleza? Que volta para a lâmpada. Tranquilo? Tomara que vocês tenham entendido aí a explicação do interruptor paralelo e também do interruptor four-way. Galera, se ficou muito difícil de entender, deixa lá no comentário no vídeo, que eu reexplico em uma outra aula ou deixo num comentário, ok? Beleza? Porque às vezes, como eu tento fazer de uma forma bem detalhadazinha, pode ser que falte alguma informação ou aquela informação que eu estou passando não fique tão clara, certo? Porque esses esquemas aqui são simples de entender, certo? Mas, se não forem explicados corretamente, se tornam complicados devido às nomenclaturas, retorno, fase, neutro, ok? Tranquilo? Beleza? Então, isso daí, pessoal, foi o circuito four-way, certo? Pessoal, a próxima aula de instalações elétricas vai ser sobre estimativa de carga de iluminação e força, certo? Nós vamos saber como que a gente determina a quantidade de iluminação mínima e de tomadas mínimas em um determinado ambiente. E também, se der tempo, eu acho que eu vou tentar fazer também, nessa mesma aula, o dimensionamento dos condutores, certo? Nós vamos saber qual é a dimensão dos condutores com relação ao critério da corrente e o critério da queda de tensão. Isso se der tempo na aula, certo? Se não der tempo, eu divido essa aula em 2. Tranquilo? Beleza? Ok? Então, eu vou aqui terminar minha apresentação, galera. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que estejam gostando do canal, ok? Qualquer dúvida, pode entrar lá no direct do Instagram ou também falar nos comentários do vídeo. Se tiver alguma sugestão também das aulas, também deixar no direct ou nos comentários lá no Instagram ou nos comentários do vídeo. Agradeço bastante aí quem estiver acompanhando o canal. Muito obrigado, certo? Espero que esteja ajudando a vocês, esteja ajudando aí a quem estiver estudando ou quem estiver interessado na área. E bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e tchau, viu?